Passada de primeiros socorros, a gente falou sobre os 10 mandamentos do socorrista, né? A gente acho que, eu não sei se a gente chegou a terminar. Vocês lembram se a gente terminou de falar sobre todos? Terminou sim, professor. Pronto. Então a gente viu os 10 mandamentos do socorrista, manter a calma, ter ordem de segurança, verificar riscos no local, manter o bom senso, ter espírito de liderança, distribuir tarefas, evitar atitudes precipitadas e pânico, dar assistência à vítima que corre maior risco de vida, seja socorrista e não herói, e pedir auxílio, né, ligando para o 192, que é é o número do SAMU, certo? Então, dando continuidade, aqui, gente, é só uma introdução sobre a questão do atendimento do SAMU, mas lembrando que a gente vai ter uma aula específica para a gente falar desse serviço, que foi um divisor de águas em relação a atendimento pré-hospitalar, foi com a criação desse SAMU. Vocês imaginem uma época em que não tinha o SAMU. O SAMU ele é um serviço novo praticamente, certo? Então a gente vai falar sobre ele depois, vai ter um assunto só sobre ele, que eu vou falar quando ele foi criado, como é que ele funciona, essa questão das ambulâncias, quem são os profissionais que trabalham, tudo direitinho. Mas agora, inicialmente, eu vou falar sobre o quê? Sobre como é que ocorre quando você liga para o SAMU, certo? O SAMU ele é um serviço de atendimento pré-hospitalar que, como eu tinha dito já anteriormente para vocês, ele não é uma ambulância, não é um transporte de paciente. Na verdade, é um serviço de atendimento pré-hospitalar, ou seja, é um serviço que vai atender as pessoas antes de chegar no hospital. Então, ele só vai quando essa vítima precisa de uma assistência no local que aconteceu esse acidente porque não dá tempo dela chegar em boas condições até o hospital se não tiver esse pré-atendimento. Então a gente não pode confundir SAMU com ambulância, com transporte de paciente, apesar que muitas pessoas se confundem e muitas vezes até o próprio serviço se comporta desse jeito, quando não é bem administrado, certo? Então, só para vocês terem noção, quando vocês ligam para o SAMU, né, quando tem uma ocorrência, a primeira coisa, né, aconteceu um acidente, como está aqui na imagem, a primeira coisa que acontece é ligar para o SAMU. Professora, quando é que a gente deve ligar? Quando a ligação para o SAMU, ele só deve ser realizada quando você percebe que aquela pessoa, naquela situação, aqui está um acidente, mas pode ser qualquer outra situação, em que você percebe que a pessoa precisa de uma assistência médica antes de chegar no hospital. Aí sim precisa chamar o SAMU. No geral, por exemplo, em acidentes automobilísticos, acidentes com vítimas, acidentes de trânsito, sempre a gente chama o SAMU, porque existe riscos de fraturas, lesões cervicais, então sempre é chamado o SAMU, certo? Mas algumas situações nem sempre. Então tem que ser observado. Na hora que a pessoa tem uma ocorrência grave, liga para o SAMU, que é o número 192. De vez em quando esse número dá algum probleminha, mas aí sempre quando dá, eles disponibilizam, né, um número para outro número até isso ser regularizado. Graças a Deus que o SAMU ele já está em uma grande quantidade de locais. Certo, Tainá? E o que que acontece? Quanto mais locais tiverem SAMU, melhor, porque melhora o atendimento. Não é que uma cidade é pequena e outra grande, que a pequena não vai ter acidente que requer um atendimento. Claro que vai ter, aí respeitar as devidas proporções. Porque, por exemplo, o SAMU daqui de Pires, ele não pode sair para qualquer cidade para atender. Ele atende essa região. Então, é importante que esse serviço seja
disponibilizado para várias regiões. Então, na hora que você liga para o SAMU, o que é que acontece? Existe um telefonista que ele atende, então é a pessoa que é contratada, o telefonista é contratada para isso. Esse telefonista ele vai anotar todas as informações que foi repassada, né? Por isso que quem liga para o SAMU tem que ter noção que tem que passar o máximo de informações possíveis, como a cidade, o bairro, o ponto de referência, a rua, o estado da pessoa. E aí, esse telefonista não é ele que avalia se precisa ou não o SAMU ir. Esse telefonista, ele passa para o médico, que a gente chama de médico regulador. Sempre é um médico, que é chamado de médico regulador. Esse médico, ele vai analisar a ocorrência, por isso que ele vai fazer várias perguntas da vítima, do que aconteceu, como é o estado de saúde da vítima, tudo ele vai perguntar. Professora, mas isso não é perda de tempo? Não, gente. É um procedimento que é necessário para várias situações. Primeiro, ele tem que ter essas perguntas, ter várias informações para evitar trotes. Infelizmente, a gente tem esse serviço, sofre muitos trotes e corre o risco, às vezes, do SAMU atender uma situação que era um trote e deixar de atender outra que realmente é verdadeira. Então, por isso que eles buscam coletar o máximo de informações possíveis justamente para tentar diferenciar quando é um trote ou não. E, infelizmente, acontece demais, certo? Outro motivo deles fazerem essas perguntas é justamente saber que tipo de ambulância tem que ir, né? Primeiro, para saber se precisa ir, né? Se o SAMU realmente precisa ir nesse local e se ele precisar ir, qual tipo de ambulância. Professora, mas SAMU não é SAMU do mesmo jeito? Não. Nós vamos ter aula sobre esse serviço e nós vamos ver que existem dois tipos de ambulância. Existe a básica e existe a avançada, certo? Então, quando esse serviço na sua cidade, aqui em Picos a gente tem as duas, disponibilizar de dois tipos de ambulância, tem que ser avaliado que tipo de ambulância tem que ir nessa ocorrência, certo? Se é a básica ou se é a avançada. Se foi determinado que tem que ir, o SAMU tem que ir prestar lá assistência, foi determinado qual é o tipo de ambulância que tem que ir, se é a básica ou se é a avançada, e aí a ambulância sai e vai ao local, tem que ir o mais rápido possível. Lembrando que sempre quando vocês ouvirem a qualquer ambulância, não só do SAMU, mas ou até mesmo alguma viatura policial que esteja com a sirene ligada e você estiver lá de moto ou de carro, você sempre vá para o acostamento para abrir caminho para essas viaturas, porque quando está ligada a sirene é porque é uma situação que exige uma locomoção rapidamente e às vezes o trânsito pode atrapalhar. Então, o correto é você que esteja lá dirigindo ou pilotando sua moto, você sempre ir para o acostamento para abrir caminho para essas viaturas. Quando a ambulância chega ao local do acidente, aí essa vítima ela vai ser atendida no local. Professora, mas como que ela vai ser atendida no local? Essas ambulâncias, gente, existe a básica, que ela vai só o técnico de enfermagem, algumas vezes vai o enfermeiro, certo? Que vai com os equipamentos mais básicos. Normalmente são em situações que não precisa de uma assistência tão especializada. Já no SAMU avançado, você já vai a equipe completa de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e vai com os equipamentos mais avançados. Dentro dessa ambulância você tem os equipamentos mais avançados. E aí, essa equipe, esses profissionais, eles vão atender essas vítimas, ou a vítima, se for só uma, certo? E o que é o atendimento que eles fazem lá? Gente, o atendimento, ele é provisório. O atendimento que o SAMU faz no local do acidente, no local do ocorrido, é um atendimento provisório com o objetivo de estabilizar a vítima, certo? E mobilizar ela para levar para o hospital.
ok? Então, quando o SAMU chega, por exemplo, uma pessoa está com parada cardíaca, eles não vão simplesmente colocar esse paciente numa maca, colocar dentro da ambulância e levar para o hospital, não. Por quê? Se essa pessoa está com parada cardíaca, gente, questão de segundos ela morre. Então, o serviço, os profissionais que foram nessa ambulância, uma parada cardíaca é uma ambulância avançada, então vai os profissionais, eles vão fazer todos os procedimentos de tentar reanimar esse paciente. Então, eles vão fazer massagem cardíaca, vão ventilar esse paciente. Nós vamos falar lá mais na frente sobre parada cardíaca e como deve ser feito o procedimento, vocês vão ver. Normalmente, essas ambulâncias, eles têm um desfibrilador, que é um aparelho, não sei se vocês já viram em algum filme, alguma série, que eles dão tipo um choque, né? Dois Já, ferros, professor. pronto. Anátomo. Ah, então pronto, vocês são tudo top. Mas o desfibrilador é como se fosse aquele aparelho, só que portátil, certo? Que normalmente em toda ambulância de SAMU, normalmente nas ambulâncias tem, que é um desfibrilador, que a gente chama de DEA, que depois a gente vai falar sobre ele também, que é colocado e fica dando as contrações, né? Dando choque para tentar reanimar esse paciente. Então, eles ficam fazendo isso até a pessoa tentar se recuperar. Quando ela se recupera, é que eles levam. Isso é o que a gente chama de estabilizar a vítima. Noutra situação, uma hemorragia, tá com uma grande hemorragia. Então, eles vão tentar primeiro estancar o sangramento, nem que seja de forma provisória, e aí depois é que transporta o paciente, certo? Então, normalmente eles fazem isso. Professor, acontece às vezes, por exemplo, da ambulância, do SAMU ir, chega lá, faz esse atendimento e a pessoa não precisa ser removida para o hospital. Então, tem várias situações que pode acontecer isso. Por exemplo, uma pessoa está tendo uma crise de pânico, né? Que é um motivo de você chamar o SAMU. Está tendo uma crise de pânico, o SAMU é chamado e aí os profissionais eles conseguem reverter, porque dentro dessa ambulância tem medicamentos, né? Tem vários materiais, vários aparelhos que são levados juntos. Então, muitas vezes, numa ocorrência dessa, o SAMU resolve sem precisar levar para o hospital. Então, fez a medicação, a pessoa se acalmou e tudo, não precisa levar para o hospital. Então, também acontece dessa forma, certo? Quem avalia tudo isso são os profissionais, normalmente o médico, que avalia se há ou não necessidade de levar até o hospital, né? Então, basicamente, é isso que acontece quando você liga para o SAMU e os procedimentos que eles realizam, né? As decisões que são tomadas de acordo com cada caso. Aqui eu trouxe uma ilustração mostrando alguns exemplos de quando deve ser chamado o SAMU, certo? Por exemplo, se a pessoa estiver doendo o peito, uma dor no peito súbita, essa dor no peito do lado do coração, ela se irradia, ou seja, ela caminha para o braço, para o pescoço, para as costas, para o abdômen, é uma dor muito forte no peito, pode ser indício de infarto e essa pessoa vai precisar de uma assistência pré-hospitalar. Então, chama o SAMU, certo? Em casos de intoxicação e envenenamento, tanto faz ser acidental ou de forma proposital. Tomou medicamentos, a gente vai falar sobre intoxicação e envenenamento, vocês vão entender um pouco melhor. Mas, por exemplo, uma pessoa tomou uma grande quantidade de medicamento e foi encontrada desacordada. Essa pessoa, gente, não tem condições de chegar no hospital bem. Então, ela tem que receber um atendimento médico antes de chegar no hospital. O mais rápido possível, né? Então, tem que ser chamado o SAMU. Queimaduras graves. Professora, não é que eu queimei na panela, criou uma bolha. Não, gente. É queimaduras que atingem uma grande proporção do corpo. A gente também vai ter aula sobre queimaduras e vocês vão entender como é que eles determinam a porcentagem do corpo que foi queimada. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, fulano teve 50% do corpo queimado. Mas como é que eles determinam isso? Porque existe uma regra que a gente chama de regra dos 9, que a gente consegue determinar a quantidade do corpo que foi queimado. Quanto mais extensa
a queimadura, né, mais grave ela é. Então, se for uma grande queimadura, tem que ser chamado SAMU. Trabalho de. Professora, Oi. as queimaduras também são definidas em grau, né? Também, elas são definidas em grau de acordo com a profundidade, certo? No Brasil, as queimaduras elas são classificadas em primeiro, segundo e terceiro grau, certo? A gente vai ter aula sobre queimaduras, de tudo direitinho, mas existe alguns países que tem outra classificação, que é primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Quando eu for falar de queimadura, eu vou explicar isso direitinho para vocês, certo? Mas os graus é classificado de acordo com a profundidade. E a extensão é de acordo com a quantidade, a parte do corpo que foi queimada. Que aí a gente utiliza essas regras dos 9, certo? Outro motivo de você chamar o SAMU é o trabalho de parto, com risco de morte à mãe ou do feto. Eu até já mencionei para vocês que tem muita gente que diz assim, a mulher estourou a bolsa, liga pro SAMU. Não, não é, o SAMU não vai. Vocês podem xingar, podem fazer o que dizer que não presta, mas o SAMU não vai pegar aquela gestante que estourou o bolso e levar para o hospital, não. A pessoa que está grávida, que está próxima do trabalho de parto, ela já deve se planejar como é que ela vai ser transportada para o hospital, certo? Como é que ela vai chegar no hospital. Não dá para pensar, eita, como é que eu vou agora para o hospital que eu tô não tem quem me leve, não tem um carro para me levar lá para o hospital. Isso tem que ser planejado antes, certo? O SAMU não faz isso. Quais as situações que o SAMU atende uma mulher que está em trabalho de parto? Se praticamente essa criança já estiver nascendo. Então, se essa criança já estiver nascendo, coroando, o que é coroando? É que a cabeça já está praticamente saindo, né? Então, ou quando já pariu fora, professora, a mulher não deu tempo de chegar, pariu lá na parada de ônibus, né? O menino nasceu, aí tem que ser chamado SAMU. Por quê? Porque tanto essa mãe como essa criança, ela precisa receber assistência médico o mais rápido possível e muitas vezes não dá tempo de chegar no hospital, certo? Então, só nessas situações. Quando tem traumas, né, fraturas, normalmente quando são fraturas extensas, né, fraturas de tórax, crânio, abdômen, né, quando tem grandes fraturas, tanto faz ser fraturas expostas ou não expostas, a gente vai ver, também a gente vai falar sobre fraturas, e normalmente quando são fraturas você tem associado a hemorragias, né, e aí se torna muito grave, então tem que ser chamado. Quando são fraturas muito pequenininhas, por exemplo, fraturas em galho verde, que é o que só trinca o osso. Também a gente vai falar dos tipos de fratura, e vocês vão entender melhor. Quando só trinca o osso, por exemplo, a gente não chama SAMU. Só torceu o pé, só teve uma luxação, isso não chama SAMU. A gente só chama quando são traumas que ocasionou fraturas muito grandes, né? Fraturas extensas, fraturas expostas, ou quando você percebe que teve uma grande deformidade, quando está associada a trauma, certo? Acidentes de trânsito com vítimas. Gente, qualquer tipo de acidente de trânsito com vítimas tem que ser chamado SAMU. Professora, mas teve um acidente, mas a pessoa está bem. Ela está andando, ela está falando, ela está bem. Mas não tem que ser chamado SAMU. Por quê, professora? Eu não sei se foi para a turma de vocês que contei a história lá do senhor que ficou paraplégico porque estava de bicicleta. Eu contei para vocês essa história? Contou sim. Pronto. Pois é, essa história aí, ele ficou paraplégico. Ele estava de bicicleta, foi atropelado, aparentemente não tinha nada, só que o SAMU, quando chegou, ele se recusou a ser imobilizado, nem queria ir para o hospital, mas só sei que convenceram, ele foi andando. Quando ele levantou o pé para subir na ambulância, ele caiu, porque ele tinha tido uma fratura na coluna, só que a fratura ainda não tinha lesionado a medula. Com a movimentação dele de andar, de levantar a perna, acabou lesionando a medula e ele ficou paraplégico.
Então, qualquer acidente, foi de um pedestre, uma moto bateu num pedestre, a moto caiu, bateu um carro, não importa o estado da vítima, sempre tem que ser chamado o SAMU. Sempre quando a gente tem um acidente de trânsito com vítimas, certo? Se a pessoa teve perda de consciência ou alguma crise, convulsão, ataque, ansiedade, crise de ansiedade, que é síndrome do pânico, alguma coisa desse tipo que a pessoa não conseguiu contornar, as pessoas ao redor dela, tem que ser chamado SAMU. A gente vai ter aula sobre tontura, desmaio e convulsão, né? Acho que vai ser os nossos primeiros assuntos. E a gente precisa diferenciar o que é uma tontura, o que é um desmaio e o que é uma convulsão, certo? E normalmente, nessas situações, por exemplo, no desmaio, você não tem perda de consciência por muito tempo. No máximo 2, 3 minutos, a pessoa recupera a consciência. Nesse caso, não há necessidade de chamar SAMU, mas passou disso, a pessoa teve uma perda de consciência por muito tempo, aí sim precisa ser chamado SAMU. Mas a gente vai falar, quando a gente for falar de situações específicas, a gente vai dizendo, ó, nessa situação tem que chamar, nessa outra não precisa chamar. Outra situação que chama SAMU é quando tem uma hemorragia grave. Professor, eu cortei o dedo, estava temperando lá a carne, sangrou meu dedo, vou chamar o SAMU. Não, pelo amor de Deus. Isso não existe, não. A gente vai falar sobre ferimentos e a gente vai ver o que é que a gente faz. Por exemplo, com esses cortes, né? Normalmente, o que é que a gente faz para estancar o sangue e tal? Que não há necessidade nenhuma de ser chamado SAMU. Agora, quando há uma grande perda de sangue, aí sim, quando é uma grande hemorragia, a gente precisa chamar o SAMU, porque quando você tem uma perda de sangue muito grande, a pessoa pode entrar em choque hipovolêmico e ela pode morrer em questão de segundos, ou de minutos, aliás. A gente também vai ter aula sobre hemorragia, a gente vai ver os tipos de hemorragia, que é hemorragia interna, hemorragia externa, como é que a gente identifica e o que é que a gente deve fazer nessas situações também, certo? Outro motivo de chamar o SAMU é quando tem uma queda acidental ou atropelamento, por exemplo, quedas de grandes alturas. Estou subindo numa escada, levei uma queda. Tem que chamar, principalmente se bater cabeça. E normalmente nessas situações, gente, levou uma queda, você não mexe na pessoa. Deixe ela do jeito que ela caiu. Eu fui subir em cima do pé de manga para tirar a manga, levei uma queda. Caí. Do jeito que caiu, fique e chame o SAMU, certo? Porque pode ter lesionado a coluna, pode ter traumatismo craniano, então tem que ser chamado o SAMU. Então, normalmente são nessas situações que você chama o SAMU, certo? O que é que a gente deve fazer diante de uma situação, né, que precisa de uma assistência de primeiro socorro, precisa de uma assistência de um prestador de socorro. A primeira coisa que você vai fazer é observar a vítima. Então, o que é que você vai observar? Você vai ver se ela está respirando direito, você vai ver se tem hemorragias. É fácil, hemorragia externa é fácil. Você está vendo o sangue saindo, está com hemorragia externa, certo? Você vai ver se tem alguma deformidade do corpo, de membros. A perna está deformada, que pode indicar que tem uma fratura, certo? Que tem uma luxação, que tem um torce. A coloração da pele está ficando diferente, está ficando pálido demais, ou está ficando roxo, certo? Que mudou a coloração da pele, pode indicar, por exemplo, que a pessoa está tendo um choque, ela pode indicar que ela não está conseguindo respirar. Tá suando demais. Normalmente, quando muda a cor da pele, quando fica muito pálido, ela começa a ter essa transpiração excessiva, né? Que a gente chama de sudorese excessiva. Fica inquieto, né? Agitado. Tem a expressão de dor, ou seja, a cara fica fazendo como se fosse uma careta. Então, tudo isso tem que ser observado. Qualquer coisa de diferente que você observar tem que ser levado em consideração. Para você avaliar essa vítima, você também tem que estar assegurado. Lembra que um dos mandamentos do socorrista é justamente você
ter a ordem de segurança. Então, a primeira coisa que você tem que ver é manter você seguro. Então, por isso que você é prioridade. Então, se aquela situação não está lhe mantendo seguro, então você tem que tentar se assegurar para depois atender a vítima. Se você não conseguir se manter seguro, infelizmente não tem como você atender. Então, para isso, a gente tem que se resguardar, principalmente em relação a evitar contatos com algum risco de contaminantes. Qualquer secreção corpórea, ela pode lhe contaminar, como também algum produto tóxico que estejam ali, que aconteceu o acidente, tem algum produto que pode causar toxicidade, pode causar explosão, então tudo isso tem que ser observado. Em relação a fluidos corpóreos, para você encostar na vítima, você não pode entrar em contato com sangue, com essas secreções, certo? Principalmente com sangue, porque o sangue, se a pessoa tiver alguma doença, o risco de lhe contaminar é muito grande, porque a maioria dessas doenças transmissíveis também são transmissíveis pelo sangue. Então, você sempre, ao tocar na vítima, utilizar todos os EPIs, o que são EPIs, equipamentos de proteção individual, como óculos, luvas, máscaras. Professora, mas nem sempre a gente tem, então improvisa. Então, se você tem que tocar na vítima, pega uma sacola, amarra na mão, alguma coisa desse tipo, mas não toca diretamente, porque senão você vai se contaminar, certo? O prestador de socorro deve interrogar a vítima, se ela estiver consciente. A gente faz essas perguntas, às vezes perguntas até besta, que dia é hoje da semana, como foi que tu caiu, como é teu nome, onde é que você mora, o endereço. A gente faz essas perguntas até mesmo para saber se a vítima está consciente. Porque às vezes ela está acordada, né, mas ela não está orientada. Por exemplo, ela leva uma queda de moto, você pergunta, como foi que você caiu? Ah, eu não lembro. Que dia é hoje da semana? É segunda, sendo que é sábado. Você vinha de onde? Ah, eu vinha do meu trabalho, era de noite, era um final de semana. Então, isso pode indicar que a pessoa está desorientada e isso pode indicar algum problema, certo? Também a gente conversa com a vítima para tentar acalmá-la, né? Mas lembre-se sempre mantendo ela na posição, por exemplo, que se for um acidente, né? Quando você faz isso, a gente faz com que a gente saiba o nível de consciência dela, a gente consegue identificar se ela está sentindo dor, a gente pergunta a dor, o local, como é que está sendo essa dor. A gente pede para ela mover, por exemplo, você está sentindo suas pernas, né? Mexa seu dedo, os dedos da mão, os dedos da perna, né? Dá para você identificar se ela está com alguma incapacidade, se tem alguma perda de sensibilidade do corpo. Então, é sempre importante que você fique do lado da vítima e fique conversando com ela, até mesmo também para manter ela acordada, né? Que em algumas situações, para você conseguir identificar se está tendo alguma gravidade na situação, é importante que ela esteja acordada, certo? Por fim, só para a gente terminar aqui, eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas só para a gente concluir esse assunto, qual é a tarefa do prestador de socorro? Que é justamente aquela pessoa leiga que tem o mínimo de informação possível, não é aquela pessoa que vai prestar o socorro até a chegada do socorro especializado. Então, primeiramente, o prestador de socorro ele tem que ter em mente que a assistência dele restringe somente aos primeiros socorros, certo? Que o objetivo desse atendimento, né, do prestador de socorro, que é os primeiros socorros, é manter a pessoa viva e protegê-la de novos e maiores riscos. Então, por isso que a gente tem que ter consciência do que a gente pode e o que a gente não pode fazer, certo? Até mesmo porque eu tentar fazer alguma coisa e piorar a situação não vai estar adiantando de nada. Então, muitas vezes o prestador de socorro não dá para fazer muita coisa, mas pelo menos manter a vítima viva e não piorar a situação já está fazendo muita coisa. Com a chegada da equipe médica, né, por exemplo, do SAMU, essa liderança passa para essa equipe médica, mas isso não quer dizer que a sua obrigação acabou. Não. Você tem que ainda se manter lá. Lembra que a gente sempre, quando começa um atendimento, a gente não pode deixar esse atendimento até que ele seja concluído.
Nessa situação, por exemplo, em caso de um acidente, que tem uma vítima, que você ficou lá conversando com ela, que você que ligou pro SAMU, mesmo o SAMU chegando, então tchau, vou embora. Não, você vai ficar lá, por quê? Porque como foi você que prestou socorros, você vai prestar as orientações. Já foi chamada a família, ele está dizendo que está doendo aqui, então você fica lá à disposição da equipe, certo? E somente quando a vítima for removida é que acaba a sua obrigação, certo? Alguma dúvida, gente, até aqui?